Olá, quarto ano, tudo bem aí? Dando continuidade às nossas aulas, especificamente nós já a partir da semana passada falávamos a respeito da penhora, algumas considerações relacionadas a esse instituto processual que é a penhora. Nós terminamos a última aula elaborando uma relação de bens chamados de bens impenhoráveis, com algumas relativizações que a gente viu. O código, portanto, estabelece alguns bens que são objeto de proteção legal, ou porque estejam nesse rol que nós vimos na última aula, que é o rol de bens impenhoráveis, mas também por leis esparsas, que eventualmente apresentam alguma impenhorabilidade extra-legal, quer dizer, fora do conceito processual do CPC de impenhorabilidade, como é, por exemplo, o bem de família, né, da Lei 8.009, as contas de fundo de garantia e essas... há uma discussão hoje enorme sobre os planos de previdência, para alguns impenhoráveis, mas já há decisões de tribunais, importantes decisões, dando a excepcional penhorabilidade desses planos de previdência, portanto relativizando a impenhorabilidade desses planos que vinha sendo o conteúdo normalmente usado pelos tribunais. Nós vamos ver agora, a partir do artigo 835, que embora a penhora seja prioritariamente um direito do credor de apresentar ao juiz no momento do ajuizamento da execução qual o bem que ele deseja ser penhorado, qual bem do patrimônio do devedor ele deseja ver penhorado, assim também é a possibilidade do próprio credor anunciar, não tendo havido a indicação pelo credor, é possível que o próprio devedor indique o bem que deseja ver penhorado. Embora haja essas duas alternativas, o Código estabelece uma ordem de preferência, uma ordem de prioridade de bens penhoráveis, o que, portanto, nos suscita uma preliminar discussão judicial. Pode ser que haja, antes mesmo da discussão de mérito da execução, uma discussão preliminar sobre qual o bem a ser penhorado, porque pode haver uma discussão entre aquele bem indicado pelo credor e o bem que deseja o devedor ser indicado a penhora. Esse dilema, portanto, vai ser resolvido muito provavelmente à luz do 835, que diz o seguinte: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, de modo que o Código nos alerta é que nós devemos respeitar, em havendo múltiplos bens do devedor, a gente deve respeitar esta ordem enunciada pelo artigo 831, em que o inciso 1, portanto, o bem por excelência penhorável, é o dinheiro em espécie, muito pouco provável que isso aconteça, ou em depósito ou aplicação financeira, que é normalmente o que acontece, que é o chamado bloqueio online, que a gente vai ver, uma indisponibilidade de ativos, que a gente vai ver mais para frente. Esse item 1, ele é tão prioritário que o parágrafo 1º desse artigo 835 determina que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, esta ordem é absoluta só em relação ao inciso 1. A partir do inciso 2, é uma ordem que deve ser respeitada, mas é possível que seja relativizada pelo magistrado da execução na medida em que as peculiaridades do caso concreto surgirem. O dinheiro não. De modo que, se houve penhora de dinheiro, não haverá substituição da penhora, porque esse é o bem, por excelência, sujeito à penhora. Nos demais casos, portanto, será possível que o juiz apure eventual razoabilidade na troca de um bem que estaria mais afastado da ordem, tomando o lugar de um bem que estaria mais prioritário. Isso, portanto, dependendo dos casos concretos. O parágrafo 2º do 835 determina que, para que haja substituição da penhora, já que eu posso ter penhorado um bem e o devedor requeira a substituição por um outro, ou ao contrário, tenha se penhorado o bem do devedor e o credor apresente argumentos para que se faça a substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro judicial, desde que em valor não inferior ao do débito. Portanto, a fiança bancária e o seguro judicial, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, que é uma modalidade de seguro, eles têm a mesma função do dinheiro, ou seja, são hiper prioritários. E na execução, parágrafo 3º,
de um crédito com garantia real, que são aqueles créditos em que o próprio bem garante o pagamento da dívida, como por exemplo a hipoteca, a penhora recai sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado a penhora. Ou seja, a coisa é sempre o bem a ser penhorado. Se eventualmente a coisa tiver na titularidade de um terceiro, ele obrigatoriamente será intimado. Mas é a coisa que garante a dívida que será objeto da penhora. Voltamos em seguida.